Se não faz, eu levo a maior bronca do país. Gente. Mas tinha umas coisas que também dava pra entender, que era quase igual. Mas tipo, mela, eu achava que era melancia, até hoje eu confundo. Eu fiz um amigo e agora ele virou meu melhor amigo. Eu cansei pra caramba, tive que fazer isso até a noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa família Comentar! E para você que está chegando aqui agora e ainda não conhece todos os integrantes da família Comenta, meu nome é Thiago. Meu nome é Larissa. Meu nome é Murilo. E meu nome é Yaya. É isso aí, essa é a família Comenta. Como a gente recebeu muitas perguntas relacionadas à escola das crianças, né? A preocupação com relação à adaptação, alimentação, rotina, documentação. Hoje a gente vai fazer um vídeo super completo, falando absolutamente tudo sobre a escola alimentar. Inclusive, gente, a gente chamou, né, o Murilo para contar um pouquinho de como é a rotina, como que foi para ele, porque, né, para quem não sabe, na Itália, o começo do ano letivo é em setembro, e agora, né, essa semana, na sexta-feira, finalizou o ano letivo. Então, ele conseguiu completar um ano letivo. E eu acho interessante, né, ele contar a experiência de como foi, como que é a rotina, enfim, de tudo sobre a escola dele. Doce, fino, tudo. Tudo isso? Até a gente fez uma baita comida. E foi triste, então? Despedida? E os amigos? Bom, se ele continuar no mesmo lugar, daí não vai ser, né? Mas antes disso, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, no canal da família Comenta, já clica aqui embaixo e se inscreve, que todo domingo, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no nosso canal. Então, começando a nossa história do começo aqui na Itália, nós chegamos aqui em meados de agosto, mais precisamente dia 16 de agosto nós chegamos aqui. E tava tudo de férias. Tudo férias, tudo fechado. De férias. Né? Inclusive ali a gente não tinha nem muito para onde ir, nem para fazer uma comprinha logo quando a gente chegou. Né? E quando foi em setembro, logo no comecinho de setembro, nós fomos até a Comune para entender como é que funcionava para fazer a matrícula das crianças na escola. Para quem não sabe, Comune é a prefeitura, né? Aqui que administra a cidade. E aí foi quando essa secretária da Comune encaminhou, né? Falou, olha, vocês têm que ir nesse endereço aqui, que é uma escola, né? Uma outra escola, uma escola de crianças grandes, né? Eu acho que é ensino médio, eu acho. E você tem que ir aqui nesse endereço, que lá você vai conseguir fazer a matrícula das suas crianças. E a gente foi nessa escola, né? E aí quando a gente chegou lá, a gente até conseguiu conversar com uma pessoa muito simpática, e ela pegou e falou pra gente, olha, a gente vai fazer as matrículas nesse período aqui, nessa data, nessa semana, não me recordo exatamente quantos dias eram, mas tinha um período específico para a gente poder estar fazendo a matrícula, né? Tinha um período específico, mas assim, a gente foi uma semana antes, acho que era próxima ou na outra semana. Era próximo. Era bem próximo. A gente sabia que ia começar em setembro, né? Então a gente já meio que, né, já estava sabendo ali meio das datas. E aí, acho que na próxima semana, né? E aí nisso, quando a gente foi lá, ela já falou, olha, pega esse papel, e aqui vai ter certinho o que você precisa trazer nesse dia da matrícula, né? Então a gente já sabia o que a gente precisava levar lá, para poder estar efetuando a matrícula naquele outro dia. E na idade dele, gente, o Murilo entrou na escola aqui com 6 anos, né? Era para ele ir para o segundo ano, né? Mas como, né, teve a questão, até vou contar para vocês como que foi essa questão da adaptação. Mas não precisou de histórico escolar, né? Não. Então a gente só precisou para fazer a matrícula, o Código Fiscale, né? Que a gente, você vai usar para tudo mesmo? Aqui, tudo, né? A gente já falou sobre isso num vídeo, é um documento essencial. Mas a gente conseguiu fazer esse documento no Brasil. Então, assim, a gente chegou aqui, não precisou fazer o Código Fiscal, a maioria das pessoas acabam fazendo aqui mesmo, por facilidade, né? A gente, então, precisou do Código Fiscal, o passaporte, o brasileiro mesmo, né? Que era o que eles tinham. Sim. E, assim, a carteirinha de vacinação, e nem foi traduzida, tá? Não precisou ser traduzida. Muita gente falou, né? A gente procurou alguns vídeos, algumas informações, falava pra gente traduzir, mas como a gente tava com orçamento curto, a gente falou, vamos tentar, né? Não traduzir, e se precisar lá, a gente faz a tradução. Né? Mas acabou não precisando. E até aí pra Lara, eles viram e faltava vacina, né? Era um negócio assim. Não é que faltava vacina.
ela tomou todas as vacinas do Brasil. E aqui tinha que tomar mais uma ou duas. Acho que era meningococo, alguma coisa assim. E aí marcaram para ela, chegou uma cartinha em casa e ela tomou a vacina que precisava para poder entrar na escolinha dela também, né? Mas a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre a escola dela, porque a escola dela é outra, né? Não é a mesma do Murilo. A do Murilo, a partir do, não sei se é dos 5, não, a partir dos 6 anos é elementar, né? E aí a gente fez a matrícula, foi agendado uma reunião onde a gente pôde conversar com a diretora da escola, né, que daí ela começou a passar algumas coisas pra gente, de como funcionava, questão dos horários, questão de lanche. Inclusive a gente encontrou algumas pessoas, né, que estavam ali chegando aqui na cidade, alguns brasileiros, o que, nossa, a gente agradece muito, porque nesse momento a gente, né, não tinha nenhuma base, assim, muito sobre a língua. Então, teve uma amiga nossa, inclusive a gente agradece aqui, né, que ajudou a gente, foi, né, nessa reunião, entrou junto, né, que eles veem que a pessoa... Eles pegam ali a pessoa, tipo, vê o que é inclusive brasileiro. A própria diretora ali, ela estava todo mundo junto, daí ela falou, você quer entrar para ajudar? Porque ela já conversava, já falava bem o italiano. Você quer entrar junto com eles? Você falou, quero, entra com a gente. Daí acabou entrando, traduzindo, mas ali ela só explicou, então, se ele ia entrar na primeira, se ele ia entrar na segunda, que ele ia passar por um teste, né? Porque ele não sabia a língua. Daí ela falou, a princípio, nas primeiras semanas ele ia ficar no primeiro ano, se a gente vê que tá bom, né, que tá, sei lá, evoluído. Se vê que dá para passar pro segundo, vai pro segundo, senão continua no primeiro, porque ele vai precisar, né, não fala a língua e tudo mais. Mas então, essa reunião foi bem básica, ela só explicou, né, quando que ia começar, que eu acho que era na próxima semana. Começou 11 de setembro, não foi? Alguma coisa assim? Alguma coisa assim. 11 de setembro, eu acho que foi. Aí marcou o horário no papel, tal, para chegar um pouquinho mais cedo, e falou, não, é só levar a mochila, a garrafinha, e um enxugamano, que é o paninho, né, que aqui precisa. Mas a gente ficou assim, então tá bom, né, o primeiro dia vai ser isso, né, não sei muito bem como funciona, só vamos seguir a manada, o fluxo. Aí teve uma reunião, onde tinha todos os professores, todos os pais, eu lembro que eu fui, né, acho que foi eu, Murilo, a Lara, o Thiago não foi. Eu nem lembro dessa. Mas assim, foi uma reunião que, tipo, não entendi absolutamente nada, acho que eles explicaram sobre ano letivo, mas não entendi nada, gente, só tava ali marcando presença. E aí, depois disso, já começou as aulas, e foi isso, assim, aí depois, como eu tava, né, vendo essa questão do, né, a mãe tá preocupada com a questão da lista de escola, será que é só isso mesmo que tem que levar? Posso só falar uma coisa antes disso, que você já foi um pouco para frente? Questão da mensa, porque isso daí foi antes que a gente teve que ver a questão da mensa. A mensa. Porque ele estava matriculado na escola, e na escola, como a diretora tinha falado pra gente, olha, ele tem que levar um lanchinho mas a gente não falou, né? O quê? A questão a gente matriculou ele, período quando você vai matricular, eles perguntam se você quer período parcial ou período integral. E a gente quis integral, né? E aí a gente sabia que ele ia almoçar na escola. Exatamente. Né? Porque tem alguns lugares, gente, que eu tinha pesquisado, né? Tem alguns lugares que o filho, ele pode tanto almoçar ou quanto voltar para casa e voltar para a escola. Mas aqui ele é período integral, só que daí ele pode sair para almoçar. Aqui não. Aqui era obrigatório, né? Aqui se você escolher integral, a sala é a sala do integral e ele fica o dia inteiro na escola e tem que almoçar na escola. Aqui, se você escolher o parcial, é a sala do parcial e aí ele sai na hora do almoço. No caso do Murilo, a gente escolheu o integral. Então ele participava da mensa, né, que é o almoço, todos os dias durante o ano letivo, né? E a gente teve que fazer esse cadastro para a mensa, que também foi na Comune, que é a prefeitura. A gente teve que ir lá, entender também como é que funcionava, fazer um cadastro ali, e no começo a gente pagava o valor integral do almoço, da mensa. A gente vai até falar sobre os custos, né? A gente não tinha as documentações necessárias para pedir, né, como é que fala? Não sei se é abonamento que fala, mas é assim, para pagar mais barato. Para pagar mais barato, para pagar metade do preço na mensa. Então, no começo, gente, esse documento que é... No começo, a gente pagava R$ 4,50 por dia. Então, ficava muito pesado no começo. Era de cada um, mas, né, depois de falar da Lara, a Lara teve um processo, demorou para ela ir integral. Então, mas assim, só o dele era todos os dias R$ 4,50. E aí a mensa, gente, você vai pagando, né? Você faz o cadastro na Comune, você vai pagando no site, vai colocando crédito, vai depositando. É tipo um celular de recarga. Você tem que ir colocando recarga para o teu filho poder ir comendo. Mas não que ele não vá comer se não tiver saldo na conta, mas você vai
você vai estar recarregando ali no site. Então, uma vez por mês, eu acho que eles vão e debitam tudo, aí eles É mais ou menos isso. Uma, duas vezes no mês, eles vão lá e debitam no site. Então, gente, voltando, né, à questão da lista, então eu fui buscar, né, eu entrei no site da cidade e achei algumas listas, né, de materiais, só que eram de várias escolas elementares. E eu procurava no mapa, eu não achava o nome da escola dele. E aí eu peguei várias listas e fui vendo, né, algumas, tipo, a maioria das listas era bem parecida, os materiais, mas falei, vou deixar por enquanto, só peguei ali. Só que no primeiro dia, acho que no primeiro dia ou nessa reunião, eles entregaram, né, então a lista, né, não lembro se foi no primeiro dia ou se foi nessa reunião, e aí a gente começou a traduzir e tal, a lista, e aí, falando já sobre os custos. Na verdade, posso falar uma coisa? Foi no primeiro dia porque a gente era os novatos, porque as pessoas já tinham essa lista antes. Ah, sim, gente, aqui, depois de perceber, eles já tinham a lista e, já, assim, eles já devem ter imprimido, né? Impresso. Impresso. Então, sobre os custos, assim, né, com os materiais, como que foi? Inicialmente, a gente, né, teria custo, sim, né, de algumas coisas básicas, como canetinha, lápis, coisinhas básicas, assim, itens básicos. A mochila a gente já tinha, porque a gente já tinha comprado uma para eles, e aí a gente trouxe. E estojo, aí o paninho também, então tudo a gente trouxe do Brasil. Então a gente não comprou de início nada, mas ao longo do ano, gente, a gente vai comprando, foi descobrindo, porque, por exemplo, tava lá, estojo, e eles colocam na lista estojo específico, aquele estojo quadrado, assim, que vem em cada parte, assim, depois eu até mostro para vocês. Mas o Murilo chegou no primeiro dia de aula, ele falou assim, nossa, mas todo mundo tem aquele estojo. Só eu que não. Só eu que não. Eu falei, meu filho, agora você vai usar esse estojo. É isso aí que você vai usar. E aí, assim, ao longo do ano, a professora foi meio que reclamando, sabe? Mas a gente deixou, tal, só tá com esse, vai usando esse. E aí, materiais, assim, então é muito caderno que a gente comprou, lápis, muita cola. Aqui eles usam uma caneta, muita essa caneta, né? Que é uma caneta cancelável. Que eu falo. Cancelável. Ela apaga, uma caneta que apaga. E nos primeiros dias de aula também, eles receberam, né? A gente não sabia muito bem como funcionava, uns voucher, que é uns papelzinho, que era para pegar o livro, né? E a gente até ficou com medo, né, de pegar tal. Como que pegava, que daí você leva, tipo, numa papelaria, assim, entrega esse voucher e eles entregaram. Aí no dia eu fui, gente, com esses vouchers, achei que eram uns 3 livros, uns 4 livros. Voltei cheia de livro. Todas as matérias. Todas as matérias. E aí depois eu descobri que é elementar, né? Escola elementar, e a gente não paga os livros, né? Pelo menos aqui nessa comune, né? Na cidade onde a gente mora. Então, eu com aqueles livrão, eles usam todos, tá, gente? Um monte de livro mesmo. Então, de custo, assim, basicamente é os materiais, usa muito caderno. Então, todo mês, basicamente, você vai ter que comprar caderno, lápis de cor, muita cola. E, assim, não adianta você querer comprar tudo antes, porque é aquela cola que eles gostam, eles têm as preferências. A caneta que apaga é a caneta que a professora gosta. Tipo assim, não, eles têm cheio dos fricotricos, assim, sabe? Tanto é que essa cola caneta colorida, né? Tipo, essa caneta, eu não sei se você lembra, estava escrito na lista que a gente recebeu lá depois de material. Daí tava assim, caneta Frickson. Falei, caramba, que diacho é caneta Frickson? Não faço a mínima ideia. É a marca que ela queria, porque é aquela lá que tem a recarga da caneta. Essa pode ser. Essa a gente tá contando a nossa experiência da professora dele, da escola. Pode ser que seja diferente. Sim. Mas a gente tá só adiantando que pode ser que né, vocês comprem tudo e vai ter que comprar. Outra coisa que tava na lista, que todos os dias leva, uma garrafinha de água. Né, um paninho toda semana você leva, né? Tipo, segunda. Como no dele, leva lanche também. Então, além do almoço, tem que levar lanche todos os dias. Né? Tem que levar um lanchinho. Então a gente uma outra coisa que aí a gente também ganhou, né? Não lembro se foi da Comune ou se foi da prefeitura, mas enfim, é da Comune, porque é da cidade. É a agenda da escola. Não ganhamos, a gente pagou. A gente paguei e nem tava sabendo. Não, eu não sei se a gente pagou pelo seguro. Paguei, nem tava sabendo. Seguro de saúde que você paga. É verdade. Que, se eu não me engano, é 8. 8 de cada, foi. Não, é 18, acho que o Murilo, e 8 foi a Lara. Foi isso daí.
Então eu acho que é meio que a gente paga a agenda com esse seguro. Alguma coisa assim, é porque eles falam diário, né? É que tem que ter um seguro quando a criança está na escola. Você paga essa taxa bem no comecinho também. E aí eles mandam o boleto no seu e-mail e tal. Tudo é por e-mail. E a agenda usa. Uma coisa que, assim, a comunicação da escola é muito forte com os pais. Então, assim, além da agenda que todos os dias vem recado, né? Então, vai precisando de material, eles já vão colocando lá. Outra coisa é que tem a comunicação via site, né? Que é o Nuvola, né? Aqui na nossa cidade, né? Não sei se o sistema é tudo igual, mas é um site, você recebe login também no e-mail. Então, quando você faz a matrícula, eles já te mandam no e-mail o login, a senha. Então, ali vai ter todas as informações. Se faltar, tá ali, se as matérias que vai ter, tudo, né? Fora a Mensa, que daí é outro site, que daí é da prefeitura. Então, são sites diferentes ali, que você tem que ficar acompanhando sempre, né? Uma coisa que eu acho legal de comentar, mais uma coisa, porque esse aqui é o canal da Família Comenta, a gente comenta de tudo, né, que aconteceu com a gente aqui, é que, por exemplo, toda essa questão dos materiais, todos esses custos que nós tivemos com os materiais, a gente foi aos poucos comprando todas essas coisas. Coisa que eu falei, vamos comprar só quando a professora pedir de novo e vamos levando e vamos indo. Ele fica um pouco, a professora dele pelo menos, não curte muito, assim. Às vezes a gente comprava um caderno errado, porque aqui tem um caderno bem específico. Então, às vezes a gente comprava errado, eles pediam para fazer as margens. Então, são, assim, bem... Mas, assim, a gente foi indo por prioridades. O que precisava primeiro? E a gente foi indo até conseguir ter tudo certinho, mas foi o ano inteiro aí. Completou um ano fazendo a escola direitinho, né? Resumindo, de custo é isso. É material, livro não tem na idade dele, né? Passeio tem, gente. A gente pagou, se eu não me engano, um passeio, 38 euros foi esse passeio, que ele foi pro Castelo, né? Pro Castelo, foi bem legal a experiência, foi até recente. E mas isso. Assim, sempre tem uma coisinha ou outra que vem um recadinho. É 10 anos. É 5 pro dia não sei do que aí. É mais 7... Pra presente dos professores. Então sempre tem uma coisinha ou outra, alguma festinha, ou um presentinho. Eles fazem muito evento aqui também, que é legal, né? Cada período ali. Uma coisa, gente, que eu esqueci até de comentar, que aqui na Itália, né? E isso é geral, não tem uniforme. Isso é geral? Pelo que eu sei, é geral, assim, pelo que eu sei. Isso é muito ruim, para ser sincero, não ter uniforme. Não ter uniforme. Então, esse ano eu criei um uniforme, eu comprei 5 camisetas iguais, 5 calças iguais, falei, eu fiz o uniforme. Mas não tem uniforme, né? Pelo menos na idade dele ali, elementar. Alguns lugares usam um jalequinho, que é o Grambuline, né? Depois eu conto pra vocês o horário de entrada. Então, o horário de entrada, 8h25, tem que estar lá dentro, cravado, senão o portão fecha, né, Murilo? E aí, não, tô preso. Senão tem que tocar o sinalzinho lá para entrar e leva a bronca da maestra. 8h25 entra e... 4h25. 4h25 sai. Toca o dia inteiro, né? O caso do Murilo integral. Então 8h25 até 16h25, né? Até 4h30. 4h30. Se for atrasar, tem que colocar no recado. Tudo é na agenda, gente. Se for faltar, tem que justificar, escrever, né, um papelzinho lá. Então, é tudo bem controladinho. Então, o Murilo vai falar um pouquinho de como que é a rotina na escola, que eu tô indo ali buscar o carro, porque tá no estacionamento do mercado. Senão vai fechar o mercado e eu não pego o carro. E eu vou falar... Murilo, então conta para as pessoas como que é o seu dia a dia, tipo, todos os dias, o que você faz? Você chega? Eu chego, daí tipo, eu fico o quê? Menos de 1 minutinho na fila ali, daí é tipo um mini intervalo que você fica na fila, que daí você pode ir falando com as pessoas, daí eu entro lá dentro. Daí eu entro dentro da sala, daí cada um senta no seu lugar, né? Mas o Veneri, como é que é Veneri? Sexta-feira, essa sexta-feira, foi aleatório, você que escolhia, né? Mas geralmente é a professora que escolhe o lugar, mas é tipo... Todo dia ela escolhe um lugar? Não, é tipo, uma semana, tipo, a professora, ela falou, eu tô junto com Simone.
Daí eu fico uma semana junto com Simona. Ah, vocês sempre sentam em dupla, então, 2 pessoas. Tem pessoa que fica com 3. Tá, daí você chega na escola e depois? Como que é? Já começa a aula? Sim. É? E como que é a aula? Conta um pouquinho pra gente. A aula é... Como assim? Ah, tipo assim, a professora ela vai falando e aí vocês vão abrindo, como que é? Ela fala, tipo, peguem o caderno vermelho, que é o de italiano. Aham. Daí Aí ela vai explicando. Daí ela fala o que é pra fazer. Tá. Depois você faz uma aula. Eu faço uma aula. Geralmente eu acho que são 3, 2 aulas. Daí depois eu faço a merenda, que é o lanche, que a minha mãe faz. E é na sala mesmo? Sim, você só põe uma toalhinha. Ah, é. Esse faz parte do material, uma toalhinha. Uma toalhinha na mesa. Pro daí lanche. Você come. Daí depois tem um intervalo, né? Que você fica lá dentro. E aí depois da bagunça do recreio? Daí a gente estuda um pouquinho mais. Daí eu acho que são 3 aulas. Daí a gente faz outra merenda, só que esse é lá... O almoço, né? O almoço, só que esse daí não é na sala. É na cozinha. Tá, conta um pouquinho pra gente. Como que é o almoço? O almoço? Como funciona? É que cada dia é uma coisa, né? A maioria dos dias, assim. A maioria dos dias é macarrão. Macarrão, mas lembra como que vem mesmo? Tem primeiro, prato? O primeiro é macarrão. Daí, o primeiro às vezes é macarrão e às vezes é arroz. Daí o segundo, eu acho que a maioria... O segundo, eu acho que a maioria é ovo. Uma carne, não é? Não, carne só de vez em quando. Um ovinho. Um omelete, né? Um peixe. E... Omelete, peixe. E uma alga. Uma alga. E batata. Tipo uns legumes, né? E 4 coisas. E vem separados, né? Você pega um, depois você pega outro. E é gostoso? Eu posso fazer o bis. O que você acha? Você pode repetir, né? É bom? O que você acha? Eu acho bom. Não, ele come bem, na maioria das vezes, né? Tá, daí depois do almoço. Às vezes o almoço, gente, tem alguns dias que é especial, então tem pizza, às vezes lasanha, né? Mas a lasanha é diferente do Brasil. Quer dizer, não é tão, né? Mas eu só vi uma vez na vez especial. No primeiro dia especial foi uma lasanha com cobertura vermelha. Mas o resto foi tudo cobertura branca. Mas aquele lá com cobertura branca... Não curti muito? Não, eu comi, mas não curti muito, não. Agora no final do ano teve sorvete, picolé. Então às vezes eles fazem alguns dias especiais assim, né? E aí depois do almoço tem mais aula, né? Daí depois do almoço tem mais aula. Não, depois tem o recreio. Depois do almoço tem o recreio, só que recreio é fora, né? Um dentro e um fora. Daí a gente faz outra bagunça, só que fora. E daí a gente estuda e daí eu vou pra casa. Tá, agora conta pra mamãe. No começo você entendia tudo que a professora falava? Mais ou menos. Tem umas coisas que eu não entendia, mas tinha umas coisas que também dava pra entender, que era quase igual. E ela se achou Mas tipo, mela, eu achava que era melancia, até hoje eu confundo. Tem muita coisa. E o que você achava no começo? Você achava legal? No começo, até no recreio de fora, eu só ficava passando umas linhas assim, mas... Passando umas linhas assim, mas... Você não entendia muito, você ficava ali, né? Mas depois veio uma pessoa, daí a gente foi brincando, um tocando no outro. Daí eu fiz um amigo e agora ele virou meu melhor amigo. Né? E então eles foram bem legais com vocês, assim, brincaram, né? A professora foi tranquilo. Ela foi tranquila, só quando eu comecei a saber italiano que ela pegou, pegou sujo. Como assim pegou sujo? Tipo, pegou brava, pegou sujo. Ela ficou mais brava? Porque daí você começou a aprontar um pouquinho, correr. Depois eles começaram. Então aqui
Aqui, gente, também tem reunião individual, né? A cada 2, 3 meses eles marcam com os pais, todos os professores de todas as matérias. E aí eles explicam, conversam, tal. No geral, assim, a gente gostou muito de todos os professores, né? Foram bem atenciosos. Coloca o microfone. Posso falar uma coisa, mãe? Pode. O professor de ciência... Que é ciências. E também é de música, né? Ele pode ser que no segundo ano ele não vai estar. Daí ele ficou bem triste, que é um professor muito querido, né? E aqui, gente, o legal que eu achei é que você permanece com o mesmo professor e os alunos até, tipo, o último ano, né, por exemplo, do elementar. Ele vai do primeiro ao último ano com o mesmo professor, com os mesmos professores, não sei se todos, né, mas vai com a mesma professora principal e com os mesmos amigos, né, acho que é para criar esse laço e tal. Gente, então é isso, assim, da rotina, né, se vocês quiserem saber mais, o Murilo, ele pode comentar, ele pode contar. Mas no geral, como eu falei pra vocês, é uma educação muito boa, né? Eles têm... vamos falar das matérias, Mari? Qual matérias que tem? Então, tem italiano bastante, eles pegam bem no pé, né? Italiano. Italiano, tem história, tem ciência, música, matemática, inglês e geografia. Ensino religioso, né? Que é opcional, você pode escolher ou não participar. Né? No começo ele já pergunta, vai participar da religião, né? Que é a aula de religião. Educação física, né? E qual matéria que você mais gosta, filho? Educação física, música, ciência e matemática. Matemática, né? É mesmo? Você teve aula de quê? Na verdade foi uma mistureba. Foi música misturado com... Lunedì que tem? Ciência. Lunedì, sim. Foi ciência com música? Porque ciência eu fiz aquele negócio, que é maracas. O que é maracas? Maracas é... não sei em português. Chocalho. É chocalho. Vamos de buscar o Murilo na escola. Eu acho que agora tá chegando a hora de eu não saber nada em português e saber tudo em italiano. Louco, mas já... Eu não sei, tô esquecendo tudo agora em português. Faz parte. Tarefa, gente, também é uma coisa que, pelo menos na sala dele, né, pelo menos a professora dele, todos os dias tem, principalmente de italiano e matemática, eles pegam bastante no pé. Então, todos os dias tem tarefa e, assim, é muita tarefa. Todo dia tem tarefa e tem que fazer. Tem que levar. E se não faz... Se não faz, eu levo a maior bronca do país. Se não faz, eu levo a maior bronca do país. Gente, fala que leva bronca. E nas férias, a mesma coisa. A gente não sabia muito, né, no Natal, né, filho? A gente não sabia que tinha tarefa, tipo, todos os dias. Na Páscoa, a gente achou, é férias, né? Não, tem tarefa todos os dias. Inclusive, eles fizeram um calendário com todos os dias as matérias, tarefa, página de livro. E eu não fiz nada. E eles trazem os livros, os cadernos, todos os dias. Então, é bastante material, assim, todo dia que carrega na mochila. Outra coisa de material de educação física é um saquinho que tem que usar com tênis. Aqui na educação física, eles usam um tênis que não é usado mesmo na rua. Então, tem que ser um tênis limpo, né, que você usa dentro da quadra. Então, você tem que levar no dia da educação física. Pode falar. No Natal, a gente não fez nada. E aqui só depois no sábado e no domingo a gente conseguiu fazer tudo. E olha que era um calendário, a gente conseguiu fazer em 2 dias teve que só. Correr, né? Senão... Eu cansei pra caramba, tive que fazer isso até a noite. Gente, uma coisa que eu tinha esquecido até de falar, eu achei que nessa escola dele ia ter uma tradutora no primeiro dia, ou que ia ficar um tempo com ele, né? Eu lembro quando eu fui pro Japão, tinha uma tradutora que ficou comigo basicamente o ano inteiro, tinha aula com ela, isso, né, quando eu morava lá no Japão, mas aqui não teve, né? Então, assim, no começo fiquei um pouco receosa, né? Mas foi bem tranquilo, assim. Foi na raça. Foi na raça, mas eles, né, acaba que eles têm até um pouco de experiência, né, com estrangeiro aqui, eu acho que principalmente na cidade, porque tem bastante brasileiro, então não foi, né, a gente não teve grandes problemas, assim. Mas isso foi até uma coisa que a gente comentou num outro vídeo, que não teve
essa pessoa não próximo, mas teve uma proximidade muito legal com a professora, de chamar para fazer uma reunião, para conversar. A gente teve, eles têm paciência de falar e tal, explicar. Sim. A gente fala, ó, estamos aprendendo, né? Eles viram que os pais não falavam, estamos aprendendo. Ah, fala um pouco de inglês? Fala, pode ser inglês então. Inclusive o professor dele de religião falava espanhol, então... Entendia bastante português, né? Ele, também. Né? Então, assim, não tivemos problema com relação a isso. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que isso é muito importante pra gente, para que a gente possa saber se você tá gostando dos vídeos aqui da Família Comenta. E se você ficou alguma dúvida, né, que o Murilo não tenha contado, comenta aqui nos comentários, né, a sua dúvida, a sua curiosidade, o que você queira saber, que a gente pode estar fazendo um novo vídeo com as perguntas de vocês. Exatamente. E lembrando que todo domingo, às 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui na Família Comenta. Tchau! A gente queria pegar o pôr do sol. São 8 horas, 8h10. 8h10. Vira pra lá, pra você pegar lá ou lá. Ó, não, por baixo, assim, igual você fez agora. Gira, olha aquele lado lá também.